Fala pessoal, beleza? Bom, como a gente está fazendo as aulas EAD, né? Eu trouxe aqui para vocês o conteúdo de montagem, tá? A gente vai começar o módulo aí falando um pouquinho da introdução, né? De montagem e manutenção de computadores, beleza? Bom, vamos lá. Assim como nós que precisamos de médicos, os carros precisam de mecânicos, as casas, os pintores, pedreiros, os computadores também necessitam de manutenção, porque as peças entram em desgastes contínuos. Computadores precisam de manutenção preventiva e manutenção corretiva, gente. Ou seja, todo computador precisa de manutenção preventiva para quê? Para evitar futuros problemas e ser necessária a manutenção corretiva. Então a manutenção preventiva, gente, seria como se fosse um exame, um check-up para a gente ver se tem alguma coisa que a gente tem com problema, para não precisar lá na frente ter que tomar o remédio para corrigir esse problema, certo? Então vamos pensar assim que seria uma vacina contra alguns problemas que podem acontecer no nosso computador, tá bom, gente? E a manutenção corretiva seria o remédio, seria o bezetacil lá que a gente tem que tomar, certo? Então sempre lembra disso, a preventiva é a vacina e a corretiva é o remédio, é o bezetacil, tá bom? Em computador, né, claro. Então a gente tem que fazer a manutenção preventiva para evitar de precisar da manutenção corretiva. É claro que tem certas manutenções corretivas que são necessárias independente, né? Em um carro a gente pode também comparar com a troca de óleo, troca de freio, de pneu, né? Verificação dos freios, da suspensão, dos amortecedores, antes de ir para uma viagem, para não chegar lá no meio da viagem, você está lá no meio da Dutra indo para o Rio de Janeiro e quebrar o carro, né? Então é bom fazer a manutenção preventiva. Pô, deixa eu verificar aqui a água, o óleo, os pneus, os freios, né? Antes de poder viajar e ter algum problema no meio do caminho, que vai acarretar em problemas e mais gasto, né? Em questão de guincho e tudo mais. É a mesma coisa em computador, tá? Bom, manutenção preventiva é essencial para garantir o bom funcionamento dos mesmos. É preciso estar sempre acompanhando o que precisa ser trocado ou atualizado e não deixar para consertar os computadores apenas quando danificam. Então é isso que a gente está falando, tá, gente? A manutenção preventiva é evitar problemas futuros. Ah, mas para que o computador está funcionando? Por que eu vou mexer nele? Para evitar que no futuro você tenha que fazer outra manutenção, tá, gente? Exemplo de manutenção preventiva, gente, tirar a poeira do computador, poeira interna, abre a tampa, utiliza um soprador, um aspirador, um secador de cabelo no frio, né? Não recomendo muito utilizar um compressor, né, de empresa, esses que soltam ar, porque solta água e a água pode danificar a placa, tá, gente? Só se tiver um filtro, né? Mas normalmente em empresa não tem filtro. Que mais, gente, que a gente pode fazer? Organizar os fios do computador, aquela bagunça de fio atrapalhando fonte, atrapalhando o cooler, né? Verificar se a gente tem um espaço bom para o computador ser refrigerado. Quando a gente fica apertado em aglomeração, né? A gente não consegue respirar. E a mesma coisa o computador. O computador precisa de um espaço para poder ventilar, para poder respirar, certo? Que mais? A gente pode verificar se os cabos estão saindo, também organizar os cabos externos do computador que estão indo, né? E basicamente isso daí, gente. A gente vai focar um pouquinho mais nos próximos módulos nesse nível. Manutenção preventiva não é só física, tá, gente? Também existe também a manutenção de software, gente, que é manutenção de antivírus, verificação de antivírus, limpeza nos arquivos temporários do computador, e inúmeros outros tipos de manutenções que vão garantir que o nosso software do nosso computador funcione de maneira correta, tá bom? Inclusive limpeza de software, né? Que hoje em dia a gente instala muito software inútil que atrapalha o nosso uso e pode acarretar em um travamento, um corrompimento de imagem, corrompimento do Windows, né?
isso também entra na manutenção preventiva. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso no módulo de manutenção preventiva. Vamos lá. Manutenção corretiva, gente, como a gente falou, é você corrigir algo que está com problema, que está dando problema, né? Então, manutenção corretiva é uma atividade de manutenção realizada para superar as falhas ou danos encontrados durante o período de manutenção preventiva. Em geral, a manutenção corretiva não é uma atividade de manutenção programada, porque é feita depois que um componente é danificado e visa restaurar a confiabilidade de um componente ou sistema ao seu estado original. Olha que bonito, né? Então, basicamente, gente, é corrigir um problema, é corrigir uma peça ou algum software que esteja dando problema no nosso computador. Manutenção corretiva normalmente é mais cara do que a manutenção preventiva. Fora isso, a gente ainda tem o problema que as manutenções corretivas atrasam o tempo do usuário. Mas como assim? Por exemplo, o cliente liga e fala, ó, meu computador não liga. Aí você fala, ok, estarei aí em 2, 3, 4, 5 horas, dependendo da necessidade do cliente, ou até no dia seguinte. Então esse tempo o cliente vai ter que ficar parado até você chegar com alguma solução e resolver esse problema, certo? Ou não, ou ter que levar para a bancada para poder analisar, levar para a fornecedora, aguardar a peça chegar e tudo mais. Agora a manutenção preventiva não, ela é muito mais rápida e agendada com o cliente. Ó, vai ter um dia aí, um sábado, um dia que não vai ter ninguém trabalhando, vamos aproveitar esse dia para fazer uma manutenção preventiva, beleza? Bom, corretiva é uma manutenção que resolve problemas que acontecem no nosso computador, certo? Que pode ser um problema? O computador não liga, certo? Isso é um problema de hardware, muito provavelmente. Meu monitor está com uma cor diferente, problema de hardware, talvez de placa de vídeo, ou de monitor, ou de cabo, certo? O botão do meu computador só funciona quando eu forço ele. É um problema no painel frontal do computador. Meu HD fica fazendo um barulhinho. É um problema no HD do seu computador. Não está lendo disco no meu computador. É um problema no drive, certo? São problemas de hardware. Agora, meu Windows não inicia. Aí já é um problema de software, certo? Meu Office está dando erro. Problema de software. Meu antivírus não está escaneando os vírus. Problema de software. E assim vai, certo, gente? A gente tem que identificar que existem as duas formas, tá bom? Isso pode ser com sistemas que a gente está acostumado, com Windows, com Office, com antivírus. Pode ser também com um sistema de uma empresa, um ERP, certo? É isso aí. Manutenção corretiva. A gente tem que pensar, gente, que os computadores eles são baseados em 3 componentes principais, certo? Software, que é o que a gente falou, Windows, Linux, Mac, Office, antivírus, o ERP da minha empresa, calculadora, um project, AutoCAD, Premiere, games, todos os games possíveis, Chrome, Adobe, todos esses são programas de um computador, certo? São softwares. Hardwares também existem, são aí como está falando aí na imagem, né? Tá até em português de Portugal agora que eu vi. Cooler, HD, placa-mãe, monitor, teclado, memória RAM, mouse, processador, scanner, impressora. Que mais que a gente tem aí? Leitor de código de barra. A gente tem fonte do nosso computador, gabinete do nosso computador, SSD, né? Que também pode dar problema, né? Também é um componente que a gente tem que fazer um reparo, talvez de software, talvez trocá-lo, mandar para garantia, né? Mesa digitalizadora também, e hardwares, ou seja, o software é o que é lógico, é o que é instalado no meu computador, certo? É um sistema. Hardware é a parte física, é o que você pega na mão, algo palpável, certo? E também, gente, existem as mídias que a gente não pode esquecer, que são onde são guardados os nossos dados, certo?
podemos dizer que as mídias são DVD, CD, pendrive, HD externo, cartão de memória, disquete, coisa antiga, mas também é uma mídia. E todo tipo de conteúdo que guarda ou armazena os dados a serem compartilhados de um computador para o outro, ou para ser armazenado num backup, por exemplo, certo? Isso são as mídias, tá ok? Bom, vamos lá. Para montar um computador, gente, a gente tem que pensar em 6 passos, tá? Não que a gente esteja falando aí de montar placa-mãe, HD, CD. O que a gente está falando hoje na introdução é a montagem de um computador que chegou na caixa, certo? Um computador novo, que você comprou numa Casa Bahia, que você comprou numa loja online e ele chegou para você montar. Então o primeiro passo, gente, antes de tudo, é olhar o manual. Coloquei um exemplo de manual de placa-mãe, certo? Mas a gente tem manual de computador, manual de montagem, certo? Quando você compra um computador na Dell, ele te dá todos os passos no manual, certo? Qualquer dúvida, os conectores que você vai utilizar, os conectores que você não vai utilizar, mas vão estar disponíveis para você conectar futuramente, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente verifica o manual. Lê, relê, entende. Ah, não estou entendendo. Relê, dá uma pesquisada na internet, vê se tem uma outra versão desse manual. Pelo próprio celular dá pra gente pesquisar, tá? Verifica dispositivos a serem montados. Então, beleza, eu vou montar um computador, o que eu preciso, né? Preciso de um gabinete, de um monitor, de uma saída de vídeo, certo? Preciso de um mouse, de um teclado, caixinha de som, da minha impressora, do meu scanner, certo? São esses componentes básicos aí para se utilizar um computador. Claro que você pode ligar 3, 4 monitores no computador, você pode ligar um som, um home theater no seu computador, você pode ligar outros dispositivos, certo? Mas basicamente é isso aí, gente, que está mostrando. O gabinete, caixinha de som, monitor, teclado, mouse, né? Tem gente que nem caixinha de som usa um headset, um fone de ouvido, e é isso aí. Antes de ligar o computador, gente, na energia, verifiquem a rede elétrica. Eu já perdi muita fonte por não fazer isso. Então, vê lá, o computador está no 110, está no 220, a minha rede elétrica está no 110, está no 220. Para isso a gente tem o multímetro, né? Aquela ferramenta que a gente aprendeu em eletrônica, que mede a tensão da nossa tomada, certo? Pô, a minha tomada aqui é 220, ainda bem que eu olhei. Pensou? Se eu ligar no 110 eu queimo, exatamente. Já aconteceu muito com isso comigo, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Existem computadores, existem dispositivos que são bivolt. Por exemplo, monitores, hoje em dia a maioria é bivolt. Então você não vai encontrar um monitor 110 ou 220, não, você pluga e ele já funciona, independente da tensão que existe. Mas computador, a maioria é bivolt chaveado, ou seja, se você não muda aquela chavinha de 110 para 220, ele vai queimar ou ele não vai funcionar, tá bom? Bom, conectar os cabos nos devidos conectores. Quem ajuda isso? A realizar essa tarefa, o manual. Se a gente não tiver o manual, gente, o que também ajuda muito são as cores, o formato dos conectores, certo? E o nosso conhecimento prévio, né? Lembrando que a gente tem conector de mouse e teclado, hoje em dia a maioria é USB. Porém a gente tem aquele que é de bolinha, chamado PS2, tá? Conector de vídeo, de monitor, a gente vai achar o VGA, que é aquele ponta azul. A gente vai achar o DVI, ponta branca. Vamos achar o HDMI, que é aquele que a gente liga na televisão. O DisplayPort, que é bem parecido com o HDMI. E mais N saídas de vídeo, tá? As mais famosas são essas daí, certo? Conector de força, ATX, é aquele conector com 3 buracos, certo? Aquele conector de fonte. Conector de impressora, USB, pendrive, mouse, USB, caixinha de som, conector P2, aquele conector de fone de ouvido. É só plugar na mesma saída da mesma cor, tá ok? É isso daí, gente. Organizar os cabos. Deixem todos os cabos organizados. Utilizem
velcro para poder organizar os cabos, para um dia você poder fazer a manutenção. Não esquece de deixar um pouquinho de folga para o mouse e para o teclado, para a gente poder organizar na melhor forma de uso, beleza? Bom, organizamos os cabos. A última coisa que falta é a gente ligar o computador, certo? Liguem o computador, aguardem a inicialização, vai mostrar um monte de coisa. E é isso aí, vamos analisar e aí vem a parte do software, tá bom, gente? Isso aí foi mais ou menos uma introdução para você montar um computador. Quando chega numa caixa, ou quando você fala de mudança, ou fazendo uma transição de computador de um ponto para o outro, tá bom? Cuidados básicos durante a instalação, gente. Vamos verificar os conectores. Não ligue o conector P2, que é aquele, aí, nesse exemplo aí ele mostra, o conector P2, que é esse conector azul. Não ligue ele em outro conector ou no conector de cor diferente, certo? Ele é para teclado. Tem o de mouse, que é verde também. Conector de rede também. Tem muita gente que põe o conector de rede num buraquinho lá que sobrou e não vai e não volta o cabo. Aí na hora de você puxar o cabo ele quebra, e aí, né? Quebrou o conector do cabo, né? Tomar muito cuidado. Conector VGA, é muito comum do pessoal amassar aquelas pontinhas que tem dentro do conector. Amassou a pontinha, gente, primeiro que não vai conectar direito mais, e segundo que e não vai dar vídeo, certo? E para desamassar é um trabalho, você tem que utilizar uma ferramenta para poder desamassar, e às vezes você não consegue corrigir e é obrigado a trocar o cabo, tá? Quando você não quebra alguma coisa na placa-mãe na hora de conectar algum cabo, então a gente tem que tomar muito cuidado, olhar bonitinho, não fazer as coisas sem ver, né? Só pôr no braço lá, tentando, não, tira, vê, põe, puxa. Quando terminar de arrumar todos os cabos em seus devidos conectores, organiza eles, utiliza uma fita Hellerman, né? Uma abraçadeira de nylon para poder organizar, utiliza um velcro, né, que é mais fácil porque você tira e põe, certo? Outra dica, distância entre gabinete, gente. Tá vendo essa foto de cima aí? Não existe espaço para o calor poder ser dissipado, ou seja, o gabinete vai esquentar muito, ele não tem um respiro para ele, certo? Sempre deixa uns 10 centímetros de cada lado. E outra, não coloque o gabinete no chão, gente. Se o gabinete fica no chão, ele acumula muito mais pó. Procura deixar ele sempre numa região mais alta, em cima da mesa, num suporte, né, num nicho, numa mesa, certo? Sempre deixando espaço para ele poder ficar arejado, tá bom? Bom, não deixar no chão, é isso que a gente falou. Não deixar fios esticados ou desencapados. Se o fio ficar muito esticado, gente, qualquer manutenção ou organização que a gente vai fazer, na hora de puxar ele pode quebrar o cabo, pode esticar mais ainda e estragar o componente, certo? O mouse, o teclado, o monitor pode quebrar, caiu no chão e perdeu o monitor, pode quebrar o conector na placa-mãe. Então tomar bastante cuidado, não deixar nada esticado, deixar sempre um pouquinho de folga para poder fazer a manutenção, tá bom? Fora que cabos desencapados, né, gente? Se você vê um cabo de força desencapado, é um perigo. Você vai mexer lá atrás, toma um choque e aí, né? Não tem quem segura, né? Sempre se tiver algum cabo desencapado, passar uma fita isolante ou trocar o cabo se necessário, se estiver muito ruim, se estiver tendo algum curto-circuito, né? E por último, caso algo não funcione, teste em outro computador se possível. Então, meu mouse não está funcionando, o que eu faço? Coloco em outro computador para ver se funciona, né? Meu monitor também, antes de comprar outro, às vezes algum probleminha de mau contato, né? Funcionou, deixa eu pôr de volta lá, aí funciona, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá, gente? Muito bem. E é isso aí, gente. Hoje a aula foi uma introdução à montagem de computadores. A gente não vai se estender muito, né? Quero agradecer vocês aí pela paciência dessas aulas que estamos tendo. Logo vai acabar tudo isso aí. E é isso aí, deixei um memezinho aí, que é o que mais a gente está tendo nesses dias, né?
Cargo, analista de suporte. Função, rapaz da informática. Atribuições, consertar a CPU, né? Porque CPU, né, lembrem que é processador. CPU não é gabinete, tá, gente? Então, nessa frase aí, ele está falando o que a galera fala, mas na verdade a gente não conserta a CPU, a gente arruma os computadores, as máquinas, certo? Beleza, gente, muito obrigado e até amanhã.